bem, vamos falar do Palmeiras agora. Palmeiras que perdeu para o Bahia, perdeu ontem um jogo, perdeu nos acréscimos ali, aliás, um belo gol do Kaique numa triangulação, numa tabela ali com o Cauli. No finalzinho, um jogo interessante, foi uma espécie ali de jogo de xadrez entre o Abel Ferreira e o Rogério Ceni. Um fazia uma modificação, o outro tentava anular. Fato é, PVC, que foi uma sequência de 7 vitórias seguidas que foi interrompida. Palmeiras vinha de 3 vitórias pesadas fora de casa, Inter, Fortaleza e também lá nas alturas de La Paz, onde você esteve, contra o Bolívar. E em casa não concretizou esse resultado, né? Não continuou com essa sequência vitoriosa. Faltou, foi eficácia para esse Palmeiras, que teve jogadores importantes entrando ao longo da partida, como o Vitor Roque, como o Paulinho, como o próprio Estevão, que começou no banco? Eu acho que é importante dizer, primeiro, que o Bahia ganhou o jogo. Sim. Muito bem pontuado. Porque o Bahia jogou muito bem. O Palmeiras não jogou mal. O Abel detalhou na coletiva que achou que o time foi ansioso no último terço do campo. Eu concordo, acho que o time foi ansioso, mas o time não jogou mal. Podia ter vencido o jogo. Mas o Bahia ganhou o jogo porque o Bahia jogou bem. Esse é o ponto central. O segundo ponto é que tem uma curiosidade. Da onde vem a ansiedade do Palmeiras? Eu tenho uma hipótese. Porque quando você pega o Palmeiras fora de casa e o Palmeiras em casa, por que o Palmeiras não está ganhando em casa e coincide com um período que já acabou da crise, do litígio da arquibancada com o campo? Ontem a torcida cantou, pela terceira vez seguida, cantou o nome dos jogadores. Então, essa crise acabou. A crise da torcida não cantar mais o nome dos jogadores, protestar o tempo inteiro, isso não existe mais. Mas talvez isso tenha criado uma pressa de contentar a arquibancada, que talvez signifique essa ansiedade dentro do jogo. Talvez. É uma hipótese, não é uma certeza. O fato é que o Palmeiras ganha fora de casa e ganha pouco no Allianz Parque, nos últimos 6 meses. Outro ponto é que o Bahia tem um jogo de muito refinamento técnico, muita construção de jogo, tem uma dificuldade de finalizar. Ontem o Bahia começou a rodada como o time que menos finalizava certo no campeonato e finalizou certo 3 vezes, uma delas esse gol do Kaique, num erro, para mim, do Emi Martínez. Daqui a pouco a gente mostra na prancheta. Vamos dar uma olhadinha como é o Palmeiras, como tem sido o Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras como visitante, para a gente ilustrar aí em números o que o PVC está dizendo. No Allianz Parque são 13 jogos na temporada, né? Com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 10 gols pró, 10 gols marcados, 8 gols contra. E como visitante, 16 jogos, 13 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 33 gols marcados e 14 gols contra. Ou seja, um desempenho muito superior aí como visitante em relação aos jogos disputados em casa, PVC. Esse gráfico tem 16 jogos como visitante, porque é desde a última derrota fora de casa para o Corinthians, dia 4 de novembro. Ah, é verdade. Nesse mesmo período... Verdade. Nesse mesmo período foram 13 jogos no Allianz. E são 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Se você quiser comparar 16 a 16 jogos, aí vão ser 7 vitórias do Palmeiras, 5 empates e 4 derrotas. Mesmo assim, de 16 jogos, o Palmeiras só ganhou 7. E fora de casa ganhou 13. O que está acontecendo? O livro do Abel conta que quando ele chegou, a primeira coisa que ele percebeu foi que o time ganhava mais pontos fora de casa do que em casa, e juntou os jogadores e disse, não pode ser assim. O que está acontecendo? E eles falaram do gramado. E aí passou a se irrigar mais o gramado. Hoje não é o gramado. O que está acontecendo? Tem uma coisa para perguntar e para compreender. A minha hipótese é o litígio com a arquibancada, que acabou, deixou uma ansiedade maior no elenco? É uma hipótese, não é uma certeza. E acabou mesmo? Já não. É uma outra relação? Melhorou a relação. Uma parte da torcida ontem reclamou, o Danilo Lavieri relatou, que ouviu gente falando, por que contratou o Vitor Roque? Esse sistema não serve para nada. O Flávio é muito ruim. Mas esse é um pedaço de torcida que sempre teve. A uniformizada voltou a incentivar.
voltou a cantar o nome dos jogadores antes do jogo. Então, o litígio acabou. Pode ter deixado um rescaldo, mas o litígio não existe como existia 2 meses atrás. Se a relação com a arquibancada não é mais uma pedra no sapato, PVC, do Abel, o Rogério Ceni é, né? O Abel tem tido dificuldades diante do Rogério Ceni e nesse Palmeiras e Bahia não foi diferente. E o PVC vai nos contar agora na prancheta dele por quê e o que acontece. Eu acho que tem 2 coisas. O time do Bahia é um pedaço. Eu acabei fazendo diferente um pouquinho, Luísa. A gente vai ver na tela. Tum. Vamos ver a anterior antes, primeiro, pode ser? A tela do time do Palmeiras posicionado quando terminou o jogo. Que era o Paulinho, que o Abel chamou de meia-direita. Por quê? Porque o Paulinho joga como um ponto de lança atrás do Lopes. E o Vitor Roque vai jogar na ponta esquerda. O time terminou a partida assim, com o Emiliano Martins e o Lucas Evangelista, que entraram no lugar do Richard Rios e do Aníbal Moreno. O Estevão mais para a direita, o Paulinho por trás do Flaco Lopes. Quando o time atacava, o Piquerez subia com a ponta esquerda e o Vitor Roque virava segundo atacante junto com o Lopes. E o Lucas Evangelista chegava um pouco mais ainda. Então ficava um 3-1-6 quase. 3-1-1-5. Era assim. Mas a base do Palmeiras, que estava atacando muito e se expondo porque queria ganhar o jogo, com 4 atacantes, na defesa, aí a outra tela, o Palmeiras marcava individual. E aí é que eu acho que tem um ponto central. O Bahia joga 4-1, 4-1, faz o William José sair para fazer a parede, faz os 2 meias rodarem e baterem na marcação individual do adversário, mas faz o time principalmente circular para jogar os 2 pontas nas costas dos laterais. Na tela seguinte a gente vai ver que o Palmeiras no final do jogo estava marcando individual, aliás, marcou individual o jogo inteiro, e aqui você tinha, por que o erro do Martínez? O Gomes está com o Lúcio Rodrigues. O Kaique está com o Giai, mas o Benedetti saiu porque o Gustavo Gomes está com o Lúcio Rodrigues. Então quem tinha que marcar o Kaique? O Giai. O Benedetti veio com ele no primeiro combate, mas o Giai estava na sobra. Onde é que sobrou? O Martínez está muito longe do Cauli. E quem marca o Cauli é o Emiliano Martínez. O que errou aqui foi o Martínez que não encostou no Cauli. Se o Emiliano Martínez encosta no Cauli, o Cauli não joga. E aí não sai o passe. Por quê? Apesar do Giai chegar atrasado, o Benedetti estava com o Kaique e o Giai também estava. Por que o Kaique chegou na cara do Everton? Porque o Emiliano Martínez estava fora do Cauli. O fato de você ter uma marcação individual contra o time do Rogério, o Rogério movimenta muito as peças para os pontas entrarem na diagonal como um facão, em diagonal. E isso, na movimentação individual, se desencaixou um pedaço, desencaixou tudo. Foi o que aconteceu aqui. O M desencaixou do Cauli e saiu a jogada para o Kaique finalizar. E uma bela jogada, inclusive, que resultou nesse gol do Bahia, gol da vitória diante do Palmeiras.